Ok, ok. Eu não falei que era muito rápido? Passa muito rápido, bicho. 5 minutos de revisão. Vamos rever o assunto que eu acabei de explicar agora na nossa aula, tá certo? Joga na tela, acompanha comigo. A nossa aula foi sobre os trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Já estamos na aula 6.2. Opa, deixa eu voltar. Deixa aqui. Cadê? Pronto. Caneta e vermelha. Isso. 6.2. O que nós vimos nessa aula? O aliciamento da mão de obra em várias outras partes do Brasil, principalmente do Nordeste. Vem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Mato Grosso, Goiânia, enfim, Rio Grande do Sul, mas principalmente do Nordeste. Gente, o Nordeste vai emprestar sua mão de obra durante a construção da ferrovia, durante a exploração do látex, por vários momentos, inclusive do garimpo. Bom, todo o volume de mão de obra estava alocada para a produção do látex, que já tinha acontecido antes da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, o primeiro ciclo da borracha vai até no início da Primeira Guerra, que é 1912. Então, boa parte desse contingente já estava ali trabalhando nos seringais. E como trazer mais gente para poder trabalhar na ferrovia? Tem que negociar. O trabalhador nordestino estava preso ao endividamento e impossibilitado para escolher outra opção. Como assim? O nordestino, quando veio para cá, ele veio para trabalhar especificamente no látex. Só que os barões da borracha acabavam aprisionando esse elemento, essa pessoa, porque ele estava preso por dívida. A vida dele do Nordeste para a Amazônia já teve dívida. Ia trabalhar nos barracões, nos trigais, com dívida. Ele nunca conseguia se libertar dessa dívida. Então, ficava impossibilitado de trabalhar na ferrovia. Alguns conseguiram. A grande maioria, eu digo 90%, não. Por isso, a ideia de buscar trabalhadores fora do Brasil, de outras nacionalidades. E assim foi feito. Então, passaram a ser recrutados trabalhadores nacionais e também estrangeiros. Com isso, os perigos de insalubridade da região vai acabar afugentando os primeiros trabalhadores. Viu? Gente, a notícia corre rápido. Se está bombando, corre rápido. Se está prejudicando, corre rápido. Cara, vem pra cá que tá ganhando dinheiro. Os caras correm pra lá. Meu irmão, cai fora que tá morrendo muita gente. O cara cai fora. Então, e olha que antes não tinha WhatsApp, não. O cara ia ficar sabendo depois de 1 mês, 2 meses, que não tá dando certo. Hoje não, é instantâneo. Farquhar vai importar trabalhadores espanhóis que haviam servido à construção da estrada de ferro lá em Cuba. Bom, os caras já têm uma certa experiência, né? Então, por que não trazer os caras para cá? Essa é a ideia de Farquhar. Então, vai ver essa possibilidade. Espanha, Portugal, Grécia, Itália, Alemanha, Bélgica, enfim, várias partes do mundo para trazer esses trabalhadores. No século XIX, já se registrava a presença de 1.000 barbadianos. Isso em Santo Antônio. É por isso que até hoje nós temos os descendentes dos barbadianos aqui em Santo Antônio. Vem para mim. E aí, aqui eu faço uma ressalva, pode colocar aqui no quadro a nossa imagem. Eu faço uma ressalva para uma amiga, dama comendadora, a Cleidenice Blackman, que é uma pesquisadora, uma historiadora, escritora, que acabou resgatando toda essa identidade dos barbadianos. Ela, que é descendente dos barbadianos, escreveu uma obra chamada Do Mar do Caribe ao Rio Madeira. Então, a professora doutora Cleidenice Blackman
a referência em falar dessa trajetória e contar um pouco dessa vivência dos barbadianos que vieram e se estabeleceram aqui em Porto Velho, que até hoje temos os seus descendentes. Então, fique aí a dica, se vocês querem saber um pouco mais sobre essa história, é só dar um Google aí e procurar Cleidenice Blackman. A pesquisadora que tem total propriedade de poder falar sobre isso. Fechou? Continua no quadro, então. Vamos lá. A Amazônia ela foi palco de um espetáculo audacioso e, ao mesmo tempo, trágico. A presença desses negros caribenhos se tornou uma força expressiva de destaque nos trabalhos. Por quê? Eram pessoas corajosas, pessoas que não mediam esforços, não tinham preguiça, resistente fisicamente. Tá? Então, como diz o ditado popular, é madeira de dar em doido, certo? Bom, e aí, por que não falar um pouco das nacionalidades? Eu tenho italianos, americanos, ingleses, gregos, hindus, espanhóis, portugueses, Barbados, Trindade, Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, São Vicente, Guianas e Granada. Várias partes do mundo, cara. Os caras vêm para cá. Bom, para Manuel Rodrigues Ferreira, entre os anos de 1907 a 12, foram recrutados aí 21.783 trabalhadores de várias partes do mundo, tá? Ou seja, mais de 50 nacionalidades. Compreendem? É muita gente. Professor, e por que Porto Velho não foi para frente em falar fluentemente o inglês? As pessoas que vieram para cá passaram e aqui não ficaram. Assim como outras línguas também, outras culturas. Mas só de perceber, em fazermos uma retrospectiva do início do século XX, a construção da ferrovia foi um marco para o imperialismo. Grandioso. Que deixou aí a sua história. Fechou? Mas isso, aluno, eu vou deixar vocês agora para fazer essa atividade aí que está no quadro. E daqui a pouquinho eu estou de volta para fazer a correção. Não sai daí. É muito rápido. Tchau, tchau. Ok. E aí, terminaram? Fácil, né? Bom, quando você tem uma boa explicação, quando o assunto ele é gostoso, é prazeroso, é atraente, nada cansa. Pelo contrário. Ah, já acabou? A pessoa fala assim, né? Porque você acaba se envolvendo, querendo saber muito mais. Porque a história da construção do Estado e a história que estão inserida nessa construção é muito relevante, é muito importante. Nós estamos aí no início do século XX. O grande marco da construção do Estado de Rondônia tem aí a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que nem se falava aí no território federal do Guaporé. Isso vai se falar em 1943. Nós estamos em 1907, início do século XX. Tá certo? Então, podemos partir para a primeira pergunta que está no quadro aqui. Ó. Muito bem. Questão número 1. Ela diz o seguinte. Tentou inicialmente a importação, como era chamado o processo de captação de mão de obra. Tentou inicialmente a importação de trabalhadores espanhóis, que já haviam trabalhado na estrada de ferro lá em Cuba. Quem foi que tentou? A. Foi o Churchill. B. Foi o Percival Farquhar. C. Foi o Marechal Rondon. D. Foi o Aloysio Ferreira. E letra E. Foi o Jorge Teixeira. Todos esses nomes, eles são verdadeiros. Mas, dentro desse contexto, quem de fato tentou inicialmente? Porque, se vocês... nós procuramos aqui resumir a história. Eu tenho vários outros personagens que fizeram parte aí desse contexto da criação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Certinho? E aí, quando você procura, e eu deixo até uma dica para vocês,
Para conhecer um pouco mais sobre a nossa história, dá um Google aí e coloca lá a História de Fernando de Noronha. Tem muito mais assuntos. Só que o nosso tempo aqui ele é muito reduzido. Então, nós acabamos abordando aquilo que é primordial para vocês. E aí se faz uma síntese, um resumo do que pode ser passado. Mas tem muito mais informações. Nossa! Guajará-Mirim, a questão do Abunã, a reta do Abunã, as estações ao longo da ferrovia, a questão das tribos indígenas ao longo da ferrovia. Tem muitos assuntos que acabei não abordando aqui, porque o tempo acaba não dando. Tá certo? Resposta, então, correta. Olha quem é o fera aí. Olha aí. Farquhar. Ele vai tentar, inicialmente, trazer trabalhadores espanhóis que já haviam realizado trabalho lá na ferrovia em Cuba. Então, já tinha uma certa experiência. O Church, ele tem envolvimento, Coronel George A. Churchill. Percival Farquhar, Marechal Rondon. Pessoal, por que o senhor colocou o Rondon aqui? Cara, o Rondon, ele acaba entrando nesse contexto porque no mesmo ano que começa a construção da ferrovia, em 1907, começa a linha telegráfica do Rondon. A linha telegráfica do Rondon termina em 1909. A construção da ferrovia, em 12, acaba. Então, ano mais tarde, 3 anos depois. Então, Rondon tem tudo a ver. Tá certo? Aloysio Ferreira também vai ser o primeiro administrador da ferrovia. Jorge Teixeira foi o primeiro governador do estado de Rondônia. Enfim, todos eles fazem sentido. Próxima questão. Ela diz o seguinte. Propôs a ideia de aliciar nativos, índios, das colônias inglesas da América Central, para trabalhar na construção da estrada de Fernando de Noronha. Peraí, eu vou trazer nativos? Nativo também é um morador, pode ser um morador, pode ser o morador, pode ser o habitante, enfim, é o nativo. Trazer para cá. Quem foi que propôs isso? A. Tenente Borges de Medeiros. B. Foi o sargento Baltazar da Rocha. Letra C. Foi o coronel Jorge Teixeira. Letra D. Foi o capitão Gilberto Rum. E, letra E, foi o capitão Walter Dudley. E agora? E agora? Quem desses feras aí é que vai propor a ideia de aliciar, trazer para cá os nativos da América Central, da colônia inglesa da América? Quem foi? Ele mesmo, o capitão Walter Dudley. Ele vai propor isso. Vai conseguir? Vai, claro que consegue. Várias partes do mundo, inclusive. Questão 3. Durante a primeira fase da construção da ferrovia, ainda no século XIX, já se registrava a presença de trabalhadores dentre os quase 1.000 que embarcaram rumo às selvas de Santo Antônio. As selvas de Santo Antônio do Rio Madeira. É D, tá? Não é da, não. De quem nós estamos falando? A, dos barbadianos? B, dos ingleses? C, dos franceses? D, dos espanhóis? Ou letra E, dos portugueses? Aí. E isso foi batido aqui durante a nossa explicação. Durante a primeira fase da construção. A primeira fase. Ainda no século XIX, já se registrava a presença desses trabalhadores. Dentre quase 1.000 deles vieram rumo à selva de Santo Antônio do Rio Madeira. Quem? Especificamente estamos falando dos barbadianos, dos ingleses, dos franceses, espanhóis e portugueses. Porque todos eles vieram. Mas quem primeiramente chegou aqui? Qual foi esse grupo? Claro, eles, como eu falei, os barbadianos. De Santa Luzia, Babado, Trinidade, Jamaica, de várias partes. Vieram para cá. Inclusive, eu mencionei a professora, a doutora Cleidenice Blackman, que é especialista dessa área, escreveu uma obra sobre isso. Se não me falei memória, a tese doutora dela é voltada para os barbadianos, do mar do Caribe ao Rio Madeira. Ela acaba mencionando
ela traz toda essa trajetória da construção desses nativos que vieram para trabalhar na construção da ferrovia Madureira Mamoré. Tá certo? Feito isso, tá de boa. E aí partimos para a questão aberta. Lembra que as nossas aulas têm essa questão. Então diz o seguinte, ó. Ela fala aqui o seguinte: na Amazônia parece ter predominado o conjunto de operários caribenhos. Cite algumas nacionalidades do centro-americano que vieram trabalhar na construção da estrada de ferro de Mamoré. E aí é quando você obteve a aula, se você prestou atenção na explicação, se você fez as anotações, porque assim, eu costumo falar para o meu aluno, olha, eu estou explicando e procure anotar tudo que for possível. Isso é bacana. Ah, não deu? Depois você pega a aula e vai verificar parte a parte. Isso é um resumo que você acaba fazendo. Por isso que em História de Rondônia tem sempre uma questão aberta para você responder. E a resposta correta é Barbados, Trinidade, Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, São Vicente, Guianas e Granada. Poderia ser qualquer uma. Aí compete a você. A gente sabe disso. Tá bom? Vem para mim. Pode abrir. Cadê aquela minha imagem bonita aqui atrás? Isso, ficou bonito. Então, só relembrando que o nosso cenário retrata sobre a desova dos quelônios no Vale do Guaporé. Nós temos várias tartarugas aqui, inclusive se mexendo, cavando buraco para poder fazer desova. Aqui, nós procuramos fazer esse cenário para divulgar o nosso ambiente ecológico. Aqui no Vale do Guaporé, nós chamamos como o berçário da vida aquática da Amazônia. Aquela região era muito, muito, muito vigiada, os rios muito bem limpos, aqui nós temos a pesca, enfim, e várias comunidades quilombolas que moram na região do Guaporé. Por isso que o nosso cenário contempla a região guaporeana. Além de contar também com o Forte Príncipe, a festa do Divino Espírito Santo, que acaba aparecendo aqui no nosso telão. Tá bom? Eu convido vocês, nós temos outros livros que falam sobre a ferrovia, mas especificamente o que mais chama a atenção é a Ferrovia do Diabo, de Manuel Rodrigues Ferreira. Eu penso que é um livro com uma temática, uma direção específica, quando fala sobre toda a construção da ferrovia. E se você tiver acesso a artigos, dissertações e teses de doutorado que possam engrandecer, aumentar o seu conhecimento, é sempre muito bem-vindo. Essa aula foi só uma síntese do que vocês poderiam saber, mas compete também vocês a buscarem mais informações, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Infelizmente, a nossa aula chegou ao fim e eu aguardo vocês na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.